Olá, o Momento Saúde de hoje vai tratar a luta contra a violência à mulher. A Organização Mundial da Saúde reconhece a violência doméstica como um problema de saúde pública, pois afeta a integridade física e a saúde mental. Os efeitos da violência doméstica, sexual e racial contra a mulher sobre a saúde física e mental são evidentes para quem trabalha na área. A violência doméstica é qualquer ação ou conduta cometida por familiares ou pessoas que vivem na mesma casa, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. É uma das formas mais comuns de manifestação da violência e, no entanto, uma das mais invisíveis, sendo uma das violações dos direitos humanos mais praticadas e menos reconhecidas no mundo. Trata-se de um fenômeno mundial que não respeita fronteiras de classe social, raça, etnia, religião, idade ou grau de escolaridade. E para falar comigo sobre este assunto está a coordenadora de políticas públicas para mulheres e fundadora do movimento Felipe Selle, pela paz e segurança, Paula Selle, e a psicóloga do Centro de Referência e Apoio à Mulher, CEAMO de Campinas, Patrícia Filizola. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada, viu, por estarem nos nossos estúdios aqui. Obrigada. Bom, minha primeira pergunta vem um dado alarmante, que a cada cinco anos a mulher perde um ano de vida saudável se ela sofre violência doméstica. E a cada 4 minutos uma mulher é agredida em seu próprio lar por uma pessoa que mantém uma relação de afeto. Eu queria a opinião de vocês sobre isso e se esse dado é mesmo alarmante. Para mim, eu achei que fosse. De fato, é uma coisa absurda, né? A gente ter esse dado aqui no Brasil, um país que tem uma das leis mais modernas de proteção à mulher, né? Mas, infelizmente, é verdade. Quando você fala 4 minutos elas são agredidas, na verdade, elas são espancadas. É esse tipo de agressão que acontece a cada 4 minutos, exatamente. Que tipo de agressão, Patrícia? A mais comum e que acompanha todas as outras são as agressões psicológicas, né, que vão desde xingamento, humilhações, situações constantes de constrangimento, rebaixamento, depois seguida de violência física, sexual, moral e também patrimonial, quando o agressor quebra objetos da pessoa, né, ou some com eles. É verdade. E, Paula, e você atende muito, você tem um trabalho muito forte perante isso. Queria que você falasse um pouquinho e como que essas mulheres chegam a você. Em que estado, em que condições de saúde, como que elas chegam para conversar com você? Se é que elas conseguem conversar, porque acho que o grau de humilhação e de inferioridade fica muito grande quando isso acontece. Sim, eu acredito muito que essas mulheres, quando chegam até nós, elas chegam já no extremo da violência. Elas não são reveladas e nos trazidas no início delas. Então, quando chega já no momento bastante grave, inclusive de violência física, nos assusta, porque essas mulheres permitem que chegue no extremo para depois fazer essa procura. Mas o mais importante é que elas tenham um acolhimento fundamental dentro do município de Campinas. Nós temos exatamente o CEAMO, o Centro de Referência, que acolhe essa mulher. Nós não fazemos uma busca ativa, nós não temos como detectar onde estão essas mulheres, mas quando elas chegam, elas são tratadas primeiro com carinho, com respeito, lida principalmente a questão psicológica, a questão social muitas vezes e também a jurídica. Então, a partir desse momento e desse acolhimento, elas vão se confortando, vão relaxando intimamente e nos posicionando de tudo o que vive. Eu, particularmente, já vivi violência doméstica. Eu acho que é a primeira vez que eu falo assim, na imprensa, né? Cito muito nas palestras que eu realizo, e a gente tem medo. Envolve o medo, envolve a vergonha, envolve a tristeza interna de poder dizer que com aquele, né, que eu amo, que eu acho que amo, comete esse tipo de violência. Então é triste demais. E é difícil o diagnóstico, elas chegam e falam que é outra coisa, que aconteceu outra coisa, ou não, elas já se referem à violência em si, fala, não, eu fui agredida pelo meu marido, né, pelo meu... Elas estão no ápice da tristeza, da emoção. Então, normalmente, particularmente os casos que eu pego, elas já chegam contando o que aconteceu, elas vão direto na violência.
Então, não sei se com a Patrícia, por ser psicóloga e lidar de uma outra forma, seja igual. Em geral, quando elas chegam, elas já têm alguma consciência de que alguma coisa está errada. Mas esse reconhecimento de que elas estão sofrendo violência é uma coisa que leva anos para elas se aperceberem. Porque a violência doméstica, ela traz uma complexidade. Ela é praticada por alguém que convive com a pessoa e é diária essa convivência na maioria das vezes, né? Então, ela se vê numa situação de polos, né, de amor e de violência. Isso causa muita confusão nela. Geralmente, o agressor tem um perfil sedutor, geralmente ele se desculpa, geralmente ele promete que não vai fazer nada. Ou, nos casos mais drásticos, ele ameaça ela de morte se ela for tomar alguma atitude com relação a isso. E a mulher, às vezes, fica aprisionada durante muito tempo por conta de uma ameaça. E é por isso que a gente diz, só é possível sair da situação de violência doméstica a hora que a mulher fala. Enquanto ela se cala, não é possível ninguém ajudá-la, né? E um dos fatores é isso, então é medo, é humilhação. Quais são os principais fatores para que essa mulher não procure? Ela acha que ele vai melhorar? É isso Sim, também? acredito. Ela não acredita que aquilo seja uma violência, que aquilo foi um momento de raiva e que ele vai melhorar? Em geral, ele passa isso para ela. Depois que a violência acontece, se ela sobrevive à violência, em geral, ele fala isso para ela depois. Olha, eu não vou fazer mais isso não foi tão grave. E a mulher, em geral, ela acredita, né? As primeiras violências, ela acredita, ela dá essa chance para ele, porque ele promete que ele vai mudar, que ele não vai fazer. Só que isso começa a se repetir e entra naquilo que a gente chama do ciclo da violência. Então, toda mulher, quando chega no centro de referência, a gente apresenta para ela esse ciclo, que eu vou falar agora. Ela se reconhecendo dentro dele, é muito fácil de sair. Então, o ciclo, ele começa assim. Começa a haver uma situação de estresse ou de tensão dentro da casa. E aí uma situação mínima, uma gota d'água dispara a violência, a mulher sofre agressão, então é o segundo momento. Num terceiro momento, o companheiro ou ex-companheiro se desculpa, promete que não vai mais fazer isso. E aí vem a quarta fase, que é a fase da lua de mel, onde eles recomeçam o namoro, começam a reparar a separação, só que isso é cíclico. A tensão em casa começa a crescer de novo, vem um estopim, e esse ciclo pode se perpetuar. Eu já atendi mulheres que vivem isso há mais de 20 anos. Nossa, há mais de 20 anos? Há mais de 20 anos. E agressões de todos os tipos, todas de essas todos que você os já tipos. mencionou. Assim, principalmente, e como eu disse, acompanha todas, é a violência psicológica, que a gente considera a mais danosa, no sentido de que é a mais difícil de se tratar. Porque uma pessoa que é todo dia reduzida a nada, ela começa a acreditar que ela realmente não é nada. E para tirar ela desse lugar, realmente é um trabalho bastante difícil. E depois do primeiro atendimento com vocês, por exemplo, no CEAMO, qual que é o segundo, o encaminhamento que é dado a essas mulheres? É para fazer a denúncia? É para o IML fazer um corpo de delito? Como que é? Aí depende se ela vai querer denunciar também. A primeira porta seria a delegacia da mulher. Essa mulher tem que ser encorajada a fazer a sua denúncia e posteriormente ser nos encaminhada para que ela seja tratada, empoderada e tudo mais. Então, é fundamental que ela vá à delegacia, que ela registre um boletim de ocorrência, que ela conte a sua história e a partir da gravidade dessa situação, ela nos é encaminhada. Tem casos também de pessoas que procuram o serviço espontaneamente, vão no desespero porque ouviram dizer, alguém já foi atendida por ali e ela chegou até o centro de referência. Então, essa mulher, ela vai ser orientada de acordo, né, com o tipo de violência que ela sofre e, de fato, fazer esse registro de boletim de ocorrência. Mas aí a maioria... Pode falar, doutora. De fato, essa questão do registro de boletim de ocorrência é uma coisa importantíssima e, ao mesmo tempo, é uma coisa que as mulheres temem muito, porque ainda há não tem uma consciência do que é um boletim de ocorrência. Muitas vezes elas acham que é a mesma coisa que abrir processo. Então, elas deixam de registrar o boletim do que ocorreu, porque elas acham que imediatamente vai ser aberto um processo. Isso acontece apenas nos casos de violência física, quando ela chega com lesão corporal, realmente, a hora que ela registra um boletim de ocorrência, isso vira um inquérito policial.
independente da vontade dela. Agora, os outros tipos de violência que ela sofre, ela pode registrar boletim de ocorrência, e aí é só com o consentimento dela, e ela teria que retornar à delegacia e dizer: eu quero abertura de processo. Então, elas deixam de registrar o boletim porque elas acham que estarão abrindo um processo. É que a Lei Maria da Penha traz hoje, anteriormente era assim, faz um boletim de ocorrência, e no momento que ela volta para o ciclo de violência, entrando nessa fase da lua de mel, ela já não quer mais saber daquele boletim de ocorrência, ela não quer prejudicar o agressor e o companheiro dela. Então ela podia voltar atrás, hoje não. Hoje a Lei Maria da Penha traz exatamente essa impossibilidade de ela falar: não, agora não quero mais. Quando há lesão corporal. Quando há lesão corporal. É a terceira lei melhor considerada, né, do mundo em relação à agressão contra a mulher, né? Eu recebi uma senhora recentemente e ela chegou na porta da minha sala e falou assim: olha, eu preciso de ajuda. E eu falei: pode dizer. Ela falou assim: olha, é que eu fiz há 2 anos um boletim de ocorrência contra meu companheiro, mas neste momento eu não quero mais e parece que não tem jeito, a senhora pode interferir? Então ela se arrependeu profundamente daquilo. Segundo ela, há 2 anos ela já não sofre mais tanta violência. Mas um então, pouco ainda. a lei, eu acho que nesse aspecto da lei, elas ficam bastante inseguras para chegar na delegacia e fazer o BO, porque é um passo sem volta quando tem uma agressão física, né? E acho que metade não faz, né, o boletim. Não, acaba a não maioria faz, não registra. não registra. Não né? faz. Elas pensam no desgaste de perder algumas horas na delegacia da mulher. Existe também, quando é fora do horário de atendimento da delegacia da mulher, ela já não quer se expor numa delegacia que elas consideram masculinas, né? Por ter um atendimento muito masculino. Então, ela acaba deixando e a maioria acho que não tem agrava. o preparo, né? De uma delegacia comum, a maioria não tem o preparo para atender essa mulher que já chega num estado psicológico. Nós vivemos num país machista, né? Com o país, certeza. ele é machista. Ele é machista. E sempre vai ser, né? Eu acredito, Eu espero que não. acredito muito na mudança, embora lenta, eu Embora acredito lenta. muito que a gente ainda possa transformar essa cultura, que nós ainda muito patriarcal, a gente muito, né? A gente vive... Eu acho que vem melhorando, claro, né? As gerações, as últimas, vem melhorando, vem sofrendo um pouco menos, mas mesmo assim, menos. né? É um pouco menos. Paula, eu queria saber também, Patrícia e Paula, as duas acho que podem responder também a mesma coisa. A gente havia comentado, as vítimas adolescentes, eu sei que não é a especialidade de vocês não atendem essa idade de 7 a 10 anos, mas eu vi um dado tão terrível que eu queria comentar com vocês e saber a opinião também da Patrícia como psicóloga. 80% dos casos, a criança é estuprada, né? E o estupro é familiar. É com o próprio pai. A gente acredita muito que é com o padrasto. E não é. E essas crianças têm de 7 a 10 anos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e de como lidar com essa situação, Patrícia, como você como psicóloga e você também, Paula, como atende muitas pessoas e mulheres também. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque achei terrível, assim. Olha, eu particularmente, como eu ministro palestras sobre bullying e violência, e normalmente eu atendo 1.200 alunos por semana, quando eu falo especificamente dos tipos de violência e quando eu chego na violência sexual, me assusta muito, porque eu começo a prestar atenção no rosto daquelas crianças, jovens e adolescentes, e aí eu consigo perceber que ali tem alguma coisa. Mas o que mais me choca é que ao final de cada palestra é uma fila de crianças dizendo: eu quero falar com a senhora, sem ter tido coragem de explanar e de passar a situação que vive ou que viveu de violência. O que mais me assusta é que as crianças, quando contam, elas relatam que ao contar para as mães não dão crédito para os seus filhos. E a partir desses dados, as escolas por onde eu passo começaram a fazer um trabalho na reunião de pais, que é praticamente uma reunião mensal e obrigatória, fazer um trabalho específico com os pais. Então, eu alerto esses pais e essas mães da gravidade e do não acreditar nos seus filhos. E isso me entristece muito grave. muito. Muito grave. Porque
criança é algo tão puro, né? E precisa ser muito doente para poder fazer isso com uma criança, mas sendo uma criança do próprio sangue, sendo seu filho. 80% é do próprio sangue, é o seu filho, não é o padrasto, não é um irmão, né, que seja o pai. É o pai. Né? Quem gerou, é o pai. É o pai. É incrível. Né? Então, mas justamente por se tratar de um tabu tão grande, que é o tabu do incesto, é uma coisa muito difícil para a mãe admitir que isso está acontecendo dentro da casa dela. E geralmente é uma característica da família incestogênica, é omitir, deixar um segredo velado sobre o que está acontecendo com a própria filha. E às vezes até o menino, né? O filho também. Sim. Às vezes os meninos também sofrem, né? Então é a questão do tabu mesmo, né? Não se fala disso, né? Eu tenho um caso bastante interessante, não posso citar nomes e nem o local onde isso acontece, mas nós temos um caso de uma menina de 13 anos que sofre esse tipo de violência, é abusada pelo próprio pai, porém é um pai de 34 anos, bonitão, saradão, e chegou num ponto em que ela proibiu a instituição de ensino a revelar o que acontece, né, no âmbito jurídico, e a gente pedia ajuda e tudo mais, porque ela se apaixonou pelo pai. Então, eu fiquei assim, muito chocada, perplexa, fiquei. E aí, mas a mãe, no início da história, a mãe sabia que isso acontecia, mas nunca deu crédito para essa menina. E isso vem, né, nesse tempo todo, até que ela vê o pai hoje como uma figura admirável. É o homem ideal para a vida dela. Mas a violência sexual na infância, ela é uma das mais desastrosas mesmo, justamente porque ela mexe com mecanismos psíquicos profundos, né? Tá então gera muita confusão. Ela está em construção da sua mentalidade, da sua, né? Porque aquela sensação do prazer que ela está sentindo naquele momento é prazerosa para ela. E ela não sabe, e talvez até se assuste. Mas é chocante. É muito difícil você reparar uma pessoa depois que ela passou a infância sofrendo violência sexual. Geralmente criam-se transtornos que são irreparáveis. Doutora, vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalinho. A gente tem um intervalinho agora rapidinho. Queria que você começasse depois falando sobre isso. A gente vai para um breve intervalinho e já voltamos com mais Momento Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento Saúde, com a doutora Patrícia, psicóloga, com a Paula Selle, que é coordenadora de políticas públicas para as mulheres. Doutora Patrícia, o último bloco a gente fechou dizendo sobre a violência contra os adolescentes, crianças e adolescentes, o abuso sexual. Eu queria que você falasse um pouquinho de como fica a cabeça dessa criança, de como lidar, porque ela está em fase de construção, né, da sua personalidade e de tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, como eu estava dizendo, né, como acontece na infância, numa fase em que todo o desenvolvimento psíquico ainda não está formado, ele está acontecendo. Então, quando você pega em estruturas muito basais, assim, na infância, você não tem acesso depois a esses mecanismos porque eles ficam inconscientes, né? Então, até para a pessoa falar disso é difícil, né? E os transtornos que geralmente aparecem quando a criança começa a ter consciência pelo externo de que ela está fazendo alguma coisa errada. Ela acha que é ela que está errada. Quando ela toma consciência, quando ela acorda por questão do papel, o que o pai é, o que o filho é, isso geralmente na entrada da adolescência, que ela começa a acordar que tem alguma coisa errada acontecendo, porque como ela foi criada com isso faz parte da vida dela. Então a primeira sensação é de uma extrema confusão. O que eu faço? Eu estou fazendo uma coisa errada?
E geralmente ela se sente muito culpada porque ela se deixou seduzir. É claro, ela não tem condição de se defender de um adulto sedutor. Claro. E geralmente ele não faz isso com força, ele faz isso seduzindo, fazendo carinho, né? Então, assim, a hora que a pessoa desperta para o que está acontecendo, pode gerar desde uma depressão crônica, que pode levar até suicídios, né? Como transtornos que psicotizam a pessoa, né? Psicotizam mesmo, né? Ela vira um psicótico. E essa criança, em relação à família, como que fica essa estrutura familiar? Tem como reestruturar essa família e esse pai ser denunciado? Porque aí a mãe, aí tem aquela questão que a gente já estava falando também. A mãe não acredita, não leva em conta, né, Paula? Não acredita. Então ela não acredita no seu filho. E aí como que fica depois dessa situação, depois de observar, de constatado que ela sofre violência? Eu acho que quanto mais tempo a pessoa responsável pela criança levar para fazer a denúncia do que está acontecendo, ela vai ter a consequência cada vez mais grave para o seu próprio filho, né? Mas eu acredito também que essa criança, esse jovem, quando chegar nessa fase de perceber e sentir essa culpa, mesmo que a própria mãe não acredite nos seus relatos e nesse tipo de violência, que essa criança seja forte, valente, encorajada a procurar que seja a professora da escola, o melhor amigo, a melhor amiga, que possa colocar para fora e isso possa vir à tona e ter, de fato, o que merece uma consequência jurídica para um pai que faz uma monstruosidade dessa. Porque nenhuma violência cessa no silêncio. Não. Com certeza, com certeza. Eu acho que você tocou um ponto bem importante, Paula, que tem que ser denunciada, essa criança tem que ser incentivada, né? E isso, como fazer, como dar esse incentivo para essa criança? Então, eu felizmente, né, com esse trabalho de falar sobre bullying e violência, me abre um universo muito grande. Eu chego numa escola e eu trabalho desde a primeira série até a última série do ensino médio. Então, ali eu estou de cara com todas as crianças. O que eu acho mais interessante é que as crianças até a quarta série utilizam a escola e a sala de aula e a professora para fazer terapia. Então, quando eu estou ali e cada caso que eu cito de violência, eles levantam os dedinhos para contar um caso. Então, ali no espaço da escola, porque criança é pura, criança é ingênua. E eu acho que eu também faço esse trabalho e esse preparo de dizer para um professor, para um orientador ou para quem quer que seja dentro da escola, que ela leve a sério aquilo que o aluno está trazendo, aquilo que a criança está dizendo em relação àquela violência. E o primeiro passo é conversar dentro da escola, né, com os dirigentes da escola, mas também fazer esse comunicado ao Conselho Tutelar. Eu acho que o Conselho Tutelar é imprescindível nesse processo, tem que sim ter conhecimento para poder agir segundo a vontade da família. Eles passam a ter uma voz ali dentro e a gente talvez consiga, né, fazer todas essas medidas jurídicas e romper o ciclo que essa criança vive. Com certeza. Como prevenir a violência no geral? Esse mês, né, dia 25 agora, foi Dia Mundial contra a Violência à Mulher. E eu queria saber como que a gente pode prevenir, o que seria bom fazer na visão de vocês que trabalham tanto com isso, que convivem com isso. O que vocês fazem também para essa prevenção? Você faz a palestra e tudo mais. A Patrícia também atende, né? Já atende diretamente. E como prevenir? Como que vocês acham que deveria ser essa prevenção? Olha, eu acho que o trabalho de prevenção com relação à violência doméstica é fundamental, né? Porque depois que a violência acontece, você lida com uma coisa muito mais complicada. Então, prevenir antes que aconteça é a melhor coisa. Como que a gente consegue isso? Com campanhas massivas, principalmente na rede de educação, centros de saúde, né? Assim, onde a gente puder aparecer, porque realmente a questão da desinformação é um problema sério, é uma das coisas que mais alimenta a violência. Né? Eu acho que é exatamente esse tipo de informação e que não deve só existir no dia 25 de novembro. Eu acredito que essa informação, tanto quanto a gente trabalha, são todos os dias.
é quando você está parada num ponto de ônibus, é levar essa informação, porque nós costumamos assistir os jornais que falam muito sobre a violência doméstica, apontam dados, falam especificamente desse aumento de violência, mas muitas vezes eu sinto a carência de que nós sejamos convidadas para que as mulheres que também assistem esses programas possam saber o que é violência, porque agora nós aqui estamos falando na violência doméstica e na violência sexual. Falamos um pouco da violência psicológica, mas existe milhares de tipos de violência que muitas vezes você não sabe que está sofrendo. A violência patrimonial, que a Patrícia pincelou, é exatamente uma violência que, quando o marido chega estressado e quebra, e grita, e esconde o celular, e uma série de fatos que é do patrimônio, a gente fala, ele está nervoso. E essa mulher não sabe que ela está sofrendo violência doméstica. Um dia pode chegar no ápice desse tumulto, dessa confusão, que pode levá-la à morte. Pode sim causar um homicídio em decorrência desse estresse vivido ali. Nós temos a violência obstétrica, nós temos tantas violências. E falando nisso, nós participamos de um fórum na semana que passou, 27 e 28, e na Unicamp, que foi o segundo fórum, falando sobre violência, e lá nós tivemos, assim, eu particularmente tive o prazer e a honra de conhecer o Alexandre Coimbra, que fala uma coisa, ele fala belas coisas, mas ele diz que uma coisa que me tocou muito, que entre um homem e uma mulher deve apenas bater o coração. E eu acho que a gente precisa levar para essa mulher esse conhecimento aonde quer que seja na escola, seja no posto de saúde, mas principalmente eu tenho sido procurada para fazer palestras e CIPAT em grandes empresas, e o maior público dentro do CIPAT esse ano, no aeroporto de Viracopos, foi um público masculino. E foi um público masculino que chorou, foi um público masculino que pediu para me abraçar e que dizia assim, eu não vou fazer mais o que você falou. O que eu falei. Especificamente, ele não detalhou aonde foi o ponto que pegou esse homem, mas nós temos que também trazer para o cenário da violência doméstica o papel do homem. Tem que trazer para ele, acho que é nós temos que cuidar desse homem, nós temos que ouvir esse homem, nós temos que entender o porquê que esse homem é assim. Eu tenho um caso de um menino, inclusive, que sofre um tipo de violência psicológica porque ele é muito delicado aos 10 anos. Mas é delicado porque ele convive com 3 irmãs, uma mãe e uma avó. E que lindo ter um menino que nos respeita, que entende o universo das mulheres, né? Então são muitos tabus que têm que ser quebrados, e hoje, quando eu estou numa empresa fazendo palestra, eu fico muito feliz, porque se for 5 mulheres, eu sei que eu atingi 20, 25, porque elas vão chegar nas comunidades, nas regiões, nas casas, e até falar, mesmo, né, para a família também, né, para os vizinhos, pros né? vizinhos. E isso eu acho que esse trabalho de prevenção, de falar e de divulgar é fundamental. Como eu citei no começo, na abertura do programa, é um caso de saúde pública. A OMS considera um caso de saúde pública. Vocês acham que o sistema público de saúde está preparado para, já que é um caso de saúde pública, ele está preparado para atender essas mulheres, para receber essas mulheres, para tudo, né? Para atender, receber, diagnosticar, encaminhar devidamente, tratar com carinho, como disse a Paula, e, né, atenção, porque é o que elas precisam? Olha, eu acho que, assim, no meu trabalho aqui no município, a gente percebe, assim, não só uma questão da incapacidade de lidar com a situação, mas inclusive de reconhecer. O profissional de saúde, ele tem dificuldade de reconhecer que a mulher sofreu uma violência, né? Então, assim, eu acho que deveria investir muito em capacitação na área de saúde, porque geralmente as mulheres, a porta de entrada geralmente é no hospital, né? E o profissional às vezes não identifica, né? Ele aceita as desculpas, né, da mulher, de não, escorreguei, não sei o quê, mas assim, tem como você identificar se foi uma violência ou não, né? Então, falta investimento nessa capacitação mesmo. Isso já ajudaria muito. Com certeza. E essa mulher que é agredida, ela geralmente volta a ser agredida mais vezes? É sempre reincidente? Sempre ela vai ser agredida? Olha, com relação à violência doméstica, tanto contra a criança e adolescente como contra a mulher, é muito raro, embora aconteça, mas é muito raro acontecer um único episódio de violência grave ou violência fatal.
Nos dois casos, em geral, a violência vem num crescendo. Ela começa com xingamentos, castigos, esses castigos vão ficando cada vez mais severos, até um dia que ocorre uma violência fatal, né? A mulher, ela é agredida, a principal tipo de violência é essa, começa a psicológica e depois, esse é o principal? É a principal violência que vocês atendem? Que elas vão à procura ou não? Já está uma agressão física? Olha, a violência mais comum que eu atendo é de ameaça de morte, que é considerada uma violência psicológica grave, né? Porque você paralisa a pessoa na ameaça de morte, né? Mas voltando um pouquinho no que você falou na pergunta anterior, eu tenho percebido que essas mulheres, quando elas conseguem romper o ciclo com um companheiro, está sendo muito comum, não sei se a Patrícia pega algum caso assim, de elas encontrarem uma outra pessoa e permitirem que isso acontece. Não é exclusivamente num único relacionamento que elas sofrem esse tipo, elas estão fadadas, né, a viver um outro amor e acontecer a mesma novamente. coisa? Ai. Eu tenho muitos, mas muitos casos e histórias de pessoas que vivem, né? Isso é muito Todos interessante. Os relacionamentos são tóxicos. São. Isso é muito interessante porque a mulher realmente ela busca, mesmo quando ela se livra de um companheiro violento, em geral ela busca outro. Por quê? Quando a gente vai rever a história dessa mulher, o que a gente percebe? Que ela sofreu violência doméstica desde a infância. Sim. Então, esse convívio com a violência doméstica, para ela, faz parte da vida dela. Assim, isso que a gente fala, assim, o que mais mantém a situação da violência doméstica é a mentalidade, né? Então, a gente faz muito esse trabalho de desconstruir alguns pensamentos do tipo, todo homem é igual. Não é. Tem homens que são muito bacanas, que são totalmente contra a violência, e você encontra esses homens em qualquer nível social, como você encontra homens violentos em qualquer nível social. Então a gente faz muito esse trabalho de desmontar pensamentos que prendem a mulher dentro de uma situação de violência. E eu achava interessante, quando alguém volta para me dizer assim, mas agora, tanto tempo depois, eu encontrei um outro companheiro, nossa, está bem, está feliz, como é que está? Outro dia ele gritou comigo, me puxou pelo cabelo, nossa, mas depois a gente saiu para jantar à noite, me trouxe flores. E aquilo é uma coisa que me incomoda muito. Claro, imagino. Porque ela conseguiu ser forte, ela conseguiu romper um ciclo de violência física bastante intenso, mas ela encontrou um companheiro que começa a trazer essa história novamente. Isso é péssimo. É péssimo porque um dia também pode ser fatal. Com certeza. Né? A tendência é piorar, né? A tendência é chegar a um isso é ponto... triste. Isso é triste, com certeza. Porque a gente tem o desejo de ser feliz, né? É claro, sempre, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos com mais Momento Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com mais Momento de Saúde, falando hoje contra a violência contra a mulher, né, com a psicóloga Patrícia e com a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, a Paula. Patrícia, quais os maiores medos das mulheres que são agredidas? Elas têm medo de morrer, de denunciar e aí ficar uma situação pior? Quais são os principais medos que você enxerga? Olha, eu enxergo primeiramente o medo de morte, porque como eu disse, a ameaça de morte é uma coisa recorrente, né, nas violências que eu costumo atender. O medo, acho que não vou dizer medo o que eu vou dizer agora, mas é muita vergonha, né? Porque em geral quando a mulher busca ajuda, ela já está passando por isso já há algum tempo. É muito raro você pegar uma mulher que sofreu uma primeira violência e já buscou ajuda. Então ela tem muita vergonha, porque ela vai achar que você vai criticá-la, julgá-la.
Por que você não fez isso antes, né? E, na verdade, assim, o centro de referência, ele tem justamente essa característica de dar um acolhimento a essa mulher, para ela se sentir à vontade para falar o que está acontecendo, sem a gente julgar, sem a gente, num primeiro momento, é só acolher, né? Eu vejo muito essa mulher assim, quando a gente fala da vergonha, né? Tem vergonha do quê? Tem vergonha de mostrar para a família e para os amigos que aquela felicidade que ela esperava do casamento não está acontecendo mais, que está faltando alguma coisa. Envolve o medo de destruir aquela relação, envolve, eu acho que muito dos casos que eu ouço, a culpa. Será que a culpa é minha? E principalmente em mulheres que têm uma vida social mais intensa ou um nível, né, mais elitizado, essas mulheres sofrem muito, porque tem o que falar, tem o que admitir e ela própria não está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes o erro não é nosso, muitas vezes a culpa não é nossa, mas a gente se sente muitas vezes culpada de uma coisa que não está dando certo. Ninguém se casa para apanhar, nem para ser infeliz, nem para ter o casamento daqui 2 anos. Antigamente, eu me recordo, principalmente da minha avó, que se casou aos 13 anos de idade, com um homem 30 anos mais velho que ela, né? As histórias que se contava, a mulher tinha obrigação de viver com o marido, a mulher era totalmente submissa, as brigas, ninguém colocava a colher nessas brigas. Hoje não, hoje a gente vive num mundo de modernidade, onde as mulheres são poderosas, mulheres... Igualdade, né? De total igualdade. E aí fica a dúvida da mulher esclarecida com tudo isso e sofrer esse tipo de agressão, né? A gente fica procurando entender. Entender, mas uma coisa que eu vou citar agora, que é um tipo de violência que acontece, até mesmo me assusta. A minha filha fez uma cirurgia a semana passada e precisei levá-la a um lugar e ela está com pontos. Então eu precisei dirigir muito devagar, mas muito calma, porque estava doendo e está com pontos e fazia apenas 3 dias dessa cirurgia. E atrás de mim tinha um pirueiro escolar. E esse homem foi gritando, me xingando de várias coisas e dizendo, inclusive, que eu deveria somente pilotar o fogão. Intimamente, eu tive vontade de correr com o carro naquele momento, emparelhar com ele e dizer para ele, olha, você me perdoa, eu não posso correr porque eu tenho uma pessoa que está operada. Mas ele me falou assim, tanto horror, e ele falou assim, se não sair da minha frente, eu passo por cima. Então, também é um tipo de violência que... E porque você é mulher. Porque eu sou mulher. Porque se fosse um homem muito forte, talvez ele não o fizesse. Com certeza. Né? Mas eu acho que a gente tem que hoje exercitar e deixar, se permitir despertar a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando um marido agressor faz essas coisas e caso o casal tenha uma filha mulher, será que esse pai futuramente gostaria de ver, né, a sua filha apanhando, sendo espancada e até correndo risco de vida pelo companheiro da sua filha? Será que a mãe dele, né, se a minha mãe apanhasse, como é que seria? Então, acho que a gente tem que começar a desenvolver essa capacidade, se colocar um pouco no lugar do outro. E nós, mulheres, temos que deixar de ser permissivas. Nós temos que, no primeiro momento em que o casamento tem um atrito, uma confusão e uma discussão verbal, que aquilo passe do tom de voz, onde pode posteriormente partir para uma agressão. A gente tem que começar a perceber que isso não vale a pena, que eu não mereço e que eu não preciso disso. Então chegou, já era um momento em que as mulheres eram obrigadas a viverem com os seus maridos, em silêncio, né, Patrícia? E aceitando ser submissa a uma coisa que hoje já não é mais a nossa realidade. Elas têm alguma justificativa? Por exemplo, eu sou apaixonada demais, ou eu sou carente Então, e ele é meu companheiro. Tem algum tipo de justificativa como essa? Existe uma justificativa que eu falo que inclusive é coletiva, não é individual, né? Igual a Paula está falando, assim, a lei brasileira não permite nenhuma forma de violência.
Nenhuma, nem contra a mulher, nem contra a criança, nem contra qualquer indivíduo, porque o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde ele se compromete com a dignidade humana. Sim. Então, a nossa Constituição foi revista, homem e mulher é igualado em direitos, só que o que perpetua? É a mentalidade machista ainda, né? Então, assim, existe uma lei moderna, a Lei Maria da Penha, com relação à proteção da mulher, só que a própria mulher se vê ainda, se enxerga inferior ao homem, então aceita dentro de casa um papel de submissão ao homem, porque ela acha que ainda é assim. E eu vivo falando para ela, gente, nós somos brasileiras, a gente não está no Oriente Médio, a gente é igual, a gente tem direito igual, tudo aqui em casa tem que ser decidido pelo homem e pela mulher. Né? Então, eu digo que mais mantém a violência contra a mulher ainda é a mentalidade. E o trabalho nosso é muito nessa questão tem mesmo, do pensamento. No pensamento dela. Exatamente, porque enquanto ela não se indignar, enquanto ela não tiver dentro dela essa indignação de que isso eu não mereço viver, ela não consegue reunir força para sair disso. E uma coisa assim que eu não gosto muito de dizer, mas é uma realidade muito grande, eu acredito que a Patrícia concorde comigo nesse dado. Muitas vezes a própria mulher recrimina a outra mulher e fala, mas se ela apanhou, alguma coisa ela fez. Isso as mulheres, muito, muito. As mulheres, quando a gente ouve um relato, por exemplo, de violência sexual ou até mesmo de violência psicológica, mas ela dá motivo. Eu vejo, ela dá motivo e isso me deixa assim extremamente triste, porque nós deveríamos estar no papel de defendermos a nós mesmas, de entender os motivos daquela mulher e não de colocar... lamentavelmente, nós mulheres somos as maiores reprodutoras do machismo. Sim. Porque somos nós que estamos na maior parte do tempo com os nossos filhos, criando eles de maneira já diferenciada do que a menina vai fazer, o que a menina vai fazer. Ainda. Então, infelizmente, as mulheres não pode. são muito machistas, né? Então, isso que eu falo, tem que mudar a mentalidade, são das mulheres. Claro, dos homens também. Mas elas que estão ali no dia a dia com as crianças, educando os seus filhos, né? Eles já vivem e estão uma vida inteira, né? E a sociedade já cumpre esse papel também patriarcal de machista. Então, o que eu acho tem que vir de cada um. Fundamental é a mãe, ao criar os seus filhos, principalmente os seus filhos homens, que é a base de tudo, é o começo da história ali. Eu acabei de citar um menino que sofre um tipo de violência porque ele entende, porque ele é delicado, porque ele não altera a voz. Mas mesmo na casa, você percebe que as mães, nós até ouvimos isso, né? As mães pedem para que as meninas arrumem as camas e os meninos sejam dispensados dessa função. Nós, mulheres, infelizmente, ainda temos essa cultura machista tão forte que eu espero que com tanta informação e com tanto trabalho nós consigamos, quem sabe, nos próximos 5 anos mudar um pouco dessa realidade, de nós mulheres deixarmos esse machismo. Eu particularmente não existe dentro de mim esse machismo, mas eu acho que tem que começar por aí. E esse trabalho com mães é um trabalho que eu faço nessas reuniões mensais dentro das escolas. E elas dizem assim, eu não tinha pensado nisso. Olha, né? só para esclarecer, né, o que é machismo, que a gente fala tanto, e eu acho que tem gente que não sabe o que é. O machismo é o pensamento no qual coloca o homem numa condição diferenciada e privilegiada com relação à mulher. Muitas vezes. Isso, então qualquer pensamento que dê essa diferença e coloque o homem numa posição privilegiada só porque ele é homem, é um pensamento machista, é uma conduta machista, né? Só para esclarecer. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho do seu... A gente está terminando o programa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho no SEAMO e depois que a Paula deixasse seu recado para as mulheres que sofrem violência. Você também, doutora, as que sofrem violência, como procurar, o porquê procurar, o quanto é importante procurar ajuda e para que volte a ser uma mulher, né, psicologicamente, fisicamente
Saudável. Saudável, exatamente. Por favor. Bom, o CEAMO, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher aqui de Campinas, ele atende, né? Então, as mulheres que estão passando por essa situação de violência recebem encaminhamentos de vários serviços da assistência e da saúde e também atendemos procura espontânea, né? É só telefonar, marcar um horário, a gente trabalha com agendamento para oferecer um atendimento de qualidade, né? Essa mulher vai ser acolhida e vai ser encaminhada aí de acordo com o caso dela. Nós temos uma assessora jurídica que presta orientação toda essa parte legal. Nós temos uma assistente social que também faz a parte social com a mulher e eu, como psicóloga, dou o apoio psicológico quando a mulher necessita ou solicita, né? E em Campinas nós temos mais 2 ONGs que trabalham com a violência contra a mulher, que é o SOS Ação Mulher e Família, e o CRAVE, que é o Centro de Referência de Apoio à Vítima do Governo do Estado de São Paulo. Tá? Olha, eu quero dizer que eu desejo muito que esses 16 dias de ativismo que nós estamos vivendo, desde o dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, que seja de fato um momento de reflexão para a gente pensar e repensar nas nossas atitudes, que nós possamos ser encorajadas, romper esses ciclos. Nós não vivemos em função de um homem, eu acho que a gente tem que descobrir que a gente é muito maior que isso. Eu peço para que essas mulheres não desanimem das suas lutas e nem se assustem com os seus futuros possíveis, porque futuros são possíveis e diferente daquilo que tem. Eu particularmente me sinto assim, uma vitoriosa. Eu disse no início do programa que eu já sofri violência doméstica, eu rompi esse ciclo, eu criei 2 filhos sozinha, trabalhando muito, valeu a pena. Meus filhos, os 2, Felipe e Gabriela, são seres humanos sensacionais e preparados, né, para um mundo não tão machista. Então não tenham medo, procure, peça ajuda, peça socorro, que não chegue ainda ao CEAMO, que não chegue a mim, conte para sua vizinha, vá à delegacia, seja forte, eu acho que vale a pena. A vida é preciosa demais para perdê-la por um motivo tão banal. Com certeza. Quero agradecer muito a presença de Nossa, vocês. obrigada a Foi você. excelente, muito obrigada. E acho que o recado foi dado e acho que as mulheres em casa, quem nos assiste, acho que tocou o coraçãozinho delas ali e acredito que com isso é mais um meio para que elas se encorajem. Eu queria só aproveitar Claro. nesse final de tempo dizer que o CEAMO, ele se encontra na Avenida Francisco Glicério, 1269, atualmente no 4º andar. E é importante que saibam e que divulguem o 0800, é o 0800 777 1050. E lá vocês vão encontrar o que precisam para poder romper esse ciclo de violência. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, viu, meninas? O Momento Saúde de hoje fica por aqui. Você acompanha a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal da TV Câmara no YouTube. Até breve, muito obrigada pela sua companhia.